8 de janeiro, Céu de Brasília, Traço do Arquiteto e Maçarico do Capeta. Essa é outra parte da música do Djavan que ele não botou, mas estava no rascunho. Ai, meu Deus, os golpistas, tem que coitadinho dos golpistas. Congresso muito preocupado com penas pesadíssimas. Tem mais nada pra resolver no Brasil. Tá pegando 14? Tá ótimo, tá ótimo. Lamba os beijos. Sabe, presídio? Você tranca e taca fogo. É perseguição, as urnas são fraudadas. É um discurso mentiroso, é prioridade. Foi julgado, acabou, beijo. Ai, meu Deus, o que é isso? Estou pintando uma estátua. Prisão, uma senhora com bíblia na mão e tolete na mesa do ministro do STF. Merece uma solidariedade? Ai, meu Deus. Pelos critérios da extrema-direita, sim. Opa, isso aqui é inconstitucional. Cinismo é um tema que me toca. União Brasil, que é tudo menos unido, se juntou com um progressista, que é tudo menos progressista, de centro-direita. Se Alexandre de Moraes não usar peruca, esse processo deve ser anulado. Perseguição, perseguição, perseguição. O Bolsonaro fica nessa. Entre forte e fragilizado, entre forte e fragilizado. Então, por questão de transparência, vai ter que ter o Bolsonaro assim, tá conspirando, tá trabalhando. Eu não sei os caminhos de Deus, mas só a gente sabe. Breaking news. E me veio uma música da Marília Mendonça. Ele chegou na voadora. Deus defende o racismo. Deus é uma coisa muito... O Deus da extrema-direita, tá? Vai chupar uma... Não, obrigado. Não é do meu gosto. Não me apetece. Deve ter MBA e chupar... Maquiavelicamente. Eu retiro a de vossa boca. Deus olhou isso e falou assim, meu Deus, tem que morrer. Colando Nelson, tudo bem? Hoje eu vim nessa vibe aqui meio evangé, depois do último vídeo, que eu nunca penso na parte de baixo, né? Seja na televisão, seja aqui. E eu no último vídeo eu tava de short que eu uso de academia, de correr e tal. E eu falei, Renatinho, eu não sei se ficou parecendo muito, se tiver aparecendo, corta. E Renatinho deixou. Renatinho é essa pessoa, então eu vim aqui pra compensar. Vou fazer só uma coisa muito ousada aqui, tá? Pronto. Hoje eu tô mais recatado. E do lar. Eu sou do lar, porque eu saio pouco de casa. Vocês sabem que eu acabo sempre falando de cinismo. Cinismo é um tema que me toca. Porque eu faço um trabalho interno para não ser cínico. Porque o jornalismo cínico é uma coisa pavorosa, né? Mas na política, o cinismo é algo que não me cansa de surpreender. Não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz, o último vídeo, um vídeo extra para o canal, em que eu mostrei minha cobertura daquela reação na Argentina à morte do Papa Francisco, o Papa argentino. Não escondo, muito pelo contrário, eu falo muitas vezes do fato de eu ser ateu. Eu não trago esse assunto aqui porque eu acho que não faz muito sentido, porque é uma coisa pessoal. Eu acho que religião e sexo são coisas pessoais. Você tem o seu? Ótimo. Fique com você, não saia mostrando no meio da rua. Né? Só em ambientes controlados, tipo igrejas e OnlyFans. E eu tive um teste pro meu cinismo, que foi fazer a cobertura de algo que eu não acredito. Eu não acredito nos ritos da Igreja Católica, eu não acho que o Papa seja a conexão da Terra com Deus, porque eu não acredito que haja Deus. Então ele seria a conexão, uma ponte, qual seria o outro lado? Eu não acredito nesse outro lado. Mas isso na cobertura jornalística é absolutamente desimportante, porque eu não estou fazendo um stand-up comedy em que eu falo de mim, eu estou reportando. Então a minha missão foi mostrar como foi a reação lá na Argentina e mostrar, vocês podem ver o vídeo. Eu achei que ficou bem legal o vídeo, tá? Porque mostra, tem curiosidades de Buenos Aires, você que já viu Buenos Aires, já foi para Buenos Aires, mas tem coisas que você com certeza nunca viu de Buenos Aires e tal. E tem toda a repercussão da morte do Papa e reflexões que eu sempre tento fazer derivadas dessa notícia. Eu fui rever o meu trabalho e eu vi que eu não era cínico. Cinismo seria se eu falasse que eu estava emocionado com qualquer coisa. Uma missa em favor ou em memória de um Papa recém-morto. Isso não me emociona, né? Para mim é um chefe de Estado. Eu iria fazer essa cobertura como qualquer outro chefe de Estado, com a diferença que as pessoas veem esse chefe de Estado como líder espiritual também. É ruim quando acontece isso em outros lugares. Só no Vaticano, pelo menos a gente já está acostumado. E aí eu corto para a política. Nesse espaço aqui do meu canal, que virou um observatório da extrema-direita. Ah, você não critica o governo Lula. Critico o governo Lula, sim. É porque nesse espaço aqui se convencionou, e eu acho que é o assunto que eu consigo abordar com mais tranquilidade, mais profundidade, mais eloquência e mais propriedade, que é esse observatório da extrema-direita, algo que eu venho desempenhando aqui há algum tempo. Eu, por exemplo, participei do Jornal da Cultura essa semana agora. Tem um corte meu lá na minha rede social, se você quiser ver, em que eu falo, por exemplo, dessa questão do INSS, Previdência e tal. Tá lá, tá lá. Não cabe aqui porque aqui é o Observatório da Extrema-Direita que eu convencionei de vir no Zap, mas também sobre essa forma da coluna do Nelson, que é uma conversa aqui sem roteiro,
um fluxo de pensamento. Falei do meu não cinismo na Argentina e vou falar agora do cinismo na política. Vocês devem estar observando o projeto de anistia que tenta avançar no Congresso. Conseguiram o apoio suficiente de deputados para fazer com que ele tramite com urgência, mas de qualquer maneira depende da atuação do presidente da Câmara. O presidente da Câmara não tem nada. Havia um cinismo ali inicial. Essa anistia seria só para aquelas pessoas desimportantes. A pessoa que chegou lá no 8 de janeiro, ai meu Deus, o que é isso? Estou pintando uma estátua, estou fazendo um tolete numa mesa do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquelas pessoas que de repente se viram ali, ela e o seu tolete e a sede nos poderes da República. A anistia seria para esse grupo, para essas pessoas. E diziam publicamente, veio um textos que são negociados, tramou mandar matar o presidente, o vice, o ministro do STF, estava lá, estava com o botão da bomba na mão, essa pessoa é tratada como alguém que meramente postou. Tá todo mundo anistiado, é uma anistia absolutamente irrestrita. Então era uma mentira que seria só para o pessoal do 8 de janeiro, mas no discurso, tem essa ideia da cabeleleira Débora, que eu já fiz um vídeo sobre a cabeleleira Débora. Tem as pequenas pessoas irrelevantes que não sabiam o que estavam fazendo. Ok, essa era a defesa. E aí, gente, eu não faço política, eu vejo eu conto o que eu vejo, né? Como eu sempre digo. Mas quem faz política arrumou um caminho para dar uma xoxada bonita nesse projeto de anistia. Eu já acho que foi uma leve rendição à extrema-direita, porque aquelas pessoas que foram punidas há 14 anos, como é o caso da cabeleleira Débora, ela sabia exatamente o que estava fazendo, estava lá vestida, queria mudar o Brasil, aquelas coisas a gente sabe tudo, sabe? Tava fantasiada de bolsonarista, estava no Supremo Tribunal Federal, aquele batom foi exatamente um resumo pictórico do que ela estava fazendo lá, é só um registro, não é o crime em si, é um dos crimes, mas ele é um registro de vários crimes, né? Ela não estava lá no 7 de janeiro, ela estava no 8. Por que no 8? Por que com aquela roupa? Por que aquela frase? Por que naquela estátua? Né? Não é só um batom em cima de uma pedra. Isso já ficou muito claro. Não deveria nem ter essa discussão. Foi aí, gente. Foi lá, foi julgado, acabou, beijo, prisão, né? Te vejo daqui a, sei lá, 5 anos, quanto tempo ela consegue sair da prisão. Já está em casa. A extrema-direita agora está muito preocupada com a progressão de pena, gente. A legislação está muito pesada contra os prisioneiros. Vamos ser mais tolerantes. Gente, quem imaginava, né? Já não era para discutir com essa galera. Foi punido, ai que pena. Na próxima vez não deu um golpe de Estado. E se tentar dar um golpe de Estado da próxima vez, vai ser reincidente. Não vai ter nem essa molezinha que está tendo agora, porque as penas máximas, se somassem as penas máximas por todos aqueles crimes, ia dar para mais de 40. Tá pegando 14? Tá ótimo, lamba os beijos. Você tem esse grupo que ameaça a democracia mesmo, tá aí, é real, e houve ali uma acomodação, que já é um ganho para a extrema-direita. Porque essa galera agora tá se reconfigurando, você viu agora o União Brasil, que é tudo menos unido, se juntou com um progressista, que é tudo menos progressista, e juntaram uma federação partidária, que é maior do que a bancada do PL na Câmara. A gente perdeu os barômetros, os termômetros, todos os medidores inventados pela física, porque agora a gente está chamando essa união do União Brasil, Desunião Brasil, com o progressistas de centro-direita. No documento lá de União, eles só falaram mal do Lula. Tem um cara lá que tá na UTI que está sendo acusado de dar golpe de Estado. Essa parte de golpe de Estado não incomoda. Agora, as liberdades... E tratando o Lula como se fosse um comunista, né? As liberdades econômicas. Temos que ter liberdade para desindexar o salário mínimo. É isso. Vamos cortar aposentadorias. Vamos fazer igual o Milei. Se fosse para ser centro-direita, tinha que ter um compromissozinho com a democracia primeiro. Aí você assim, democracia à direita. Porra, bonito, legal, possível, necessário, inclusive. Uma pequena ressalva, um pequeno reparo, uma correção de rota. Não. Bolsonaro, fada sensata, sem defeitos. Então tem esse grupo aí, então tem que ser um pouco realista. Apesar de as penas, eu, a princípio, não sou um especialista, acho adequadas, porque aquilo ali, gente, foi aprovado no Congresso. Foi sancionado pelo Bolsonaro. Todo mundo concordou, a lei é novinha, fresquinha. Tá todo mundo debateu, ninguém teve probleminha. E olha que o Bolsonaro já ameaçava dar golpe, ó. Era para já pensar lá na frente. Quando a gente for dar golpe e der
Pô, tá pesado, e vão se pegarem a gente, tá pesado. Devia ter pensado isso antes. Não pensou, agora tá muito preocupado. De novo, o Congresso muito preocupado com penas pesadíssimas sobre os presos. E sobre esse tipo de crime só. Os outros não. Os outros tá bom. Tá bom, as penas estão adequadas. Não tem nem debate. É só para específico. Para abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Esse tá pesadão. Tá pesadão. E mais do que isso, é prioridade. E essas forças que têm nenhum compromisso com a democracia e se fingem de centro-direita e estão unidas, presentes e dispostas a apoiar candidatos que não vão fazer nenhuma ressalva em relação à tentativa de golpe de Estado. Isso não, tá de boas. O problema é a gestão da economia. Que tal, você vê aí, meu Deus, esse comunista. Diante disso, da realidade que se impõe, maquiavelicamente, e aí no sentido de realista de Maquiavel, houve ali uma negociação entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, é o que eu leio na imprensa, tá? Com a anuência do Supremo. É um pouco estranho isso? É um pouco estranho. O Supremo vai ficar sentadinho lá. Mas consultar, e aí, Supremo, você acha que isso aí é algum problema? Não, nenhum problema. O que eles fizeram? E aí, na hora, vocês veem como é a minha cabeça, né? Na hora, eu pensei numa música da Marília Mendonça, que eu vou citar daqui a pouco. E o projeto é o seguinte: entendi, extrema-direita, você está preocupado com essas pessoas hipopotentes, que não sabiam nem o que estavam fazendo lá. Velhinhas com bíblias na mão. Cabeleireiras com batons, é só isso? Então tá. Ó, tem um projeto aqui que é ótimo. Você pode atenuar as penas de crime. Não pode tornar mais dura. Isso não pode. Para punir o réu. Eles quereriam isso, né? Porque para outros eles quereriam já a pena de morte. Tudo que tá aí, sabe, presídio, você tranca e taca fogo. Pronto, essa é a solução para os problemas. A extrema-direita costumava pensar assim, agora não, tá muito preocupado com a pena dos réus. Então a proposta é o seguinte, então você tá preocupado com essas pessoas aí que são hipopotentes, né? Então, o projeto é reduz a pena desses, menina. Reduz. E para os mandantes, aquelas pessoas mais, porque vocês não estão preocupados com os mandantes, porque você é contra o golpe de Estado. Então, para os mandantes, a gente até intensifica. Mas fica tranquilo que não vai pegar para o Bolsonaro, porque pela nossa lei, quando você muda, deixa o crime mais grave, não pega as pessoas que já começaram a ser julgadas e tal. Então, fica tranquilo, o Bolsonaro está de boas. Mas para os bagrinhos, vamos mudar a lei e a gente põe uma pena mais baixa. E aí, quando acabar isso tudo e tal, já vai estar em casa. Porque a progressão de pena, que negócio que vocês são contra, saidinha, que negócio que vocês são contra, que vocês agora querem pra tudo, vocês querem saidinha de vez. Se for golpista de extrema-direita, pode sair, à vontade, sai, relaxa. Ok. Tem esse projeto. Qual vai ser o discurso da extrema-direita? Se o discurso inicial era... Tinha dois, tá? Tinha dois discursos. Agora só vai ter um. O discurso inicial é... Coitadinhos, nem sabiam o que estavam fazendo e... Não foi golpe de Estado. Por quê? Porque Bolsonaro estava fora, porque não usou arma. Como se, pensa, suponhamos que essas pessoas queriam dar um golpe de Estado. Suponhamos que esse golpe é concretizado. Qual é o momento em que Bolsonaro pega uma arma e atira? Como líder do golpe, como o senhor no caso da testosterona, fragilizado, e agora ele está se vendendo de fragilizado, né? Que ele fica entre forte e fragilizado, entre forte e fragilizado. Ele fica ali uma coisa assim ambígua, estrategicamente ambígua, com o objetivo de extrair ganho político. Bonito, né? Então se o golpe tivesse realizado, o Bolsonaro ia dar um tiro. É como se ele não fosse o líder e o líder não precisasse, porque ele manda nas Forças Armadas. Se as Forças Armadas fossem, não precisava ter arma. Não precisava ter arma. Ele tinha as Forças Armadas, que é só pegar o que já tem. Não precisa produzir, não precisa comprar, já está lá. Olha que fácil. Então, um golpe sem arma. Só foi um golpe sem arma porque o golpe não se concretizou até o fim. Porque, segundo diz a apuração, o comandante do Exército falou não. Só por isso. Se ele tivesse um dia assim, sei lá, vai que, né, vambora, teria sido golpe de Estado. Por essa denúncia do Ministério Público, foi só por uma palavrinha de um general. O general, se ele tivesse com um ovo mais viradinho, ele teria embarcado, a gente teria entrado nessa. Agora fica sem discurso. Se a ideia é aliviar para os bagrinhos, deveria ser a favor. Vamos falar sobre mérito. Mérito. Porque o que a gente viu desde o início do processo até agora, na boca das autoridades bolsonaristas e na boca dos advogados, seja na imprensa, seja lá no Supremo Tribunal Federal, é um questionamento geral. Eles usam essa ideia de que tem algum vício de origem ali no processo e que todo o processo seria ilegal porque tem ali, ou seja, não é o juiz natural, não deveria ser o Supremo Tribunal Federal, seria a primeira instância, não deveria ser a primeira turma, deveria ser o pleno e tal, então eles ficam nisso. E no discurso político das autoridades é perseguição, as urnas são fraudadas, ainda está nesse discurso, que é o discurso que baseia o golpe.
Para ter golpe de Estado, tem que dizer que houve fraude na urna. Então, até hoje, 2025, as autoridades bolsonaristas, principalmente o Bolsonaro, falam em fraude em urna. Os baguinhos estão salvos. Agora vamos discutir, vamos olhar os textos, as trocas de áudio, os PDFs, as geolocalizações, os planos impressos, tudo isso. A minuta do golpe, que não é minuta do golpe, é estado de sítio. Um pequeno estado, um estado de sítio assim, básico. Ai, que preguiça. Se apresentou uma resposta que não é para a extrema-direita, é para a sociedade. Para mostrar que esse discurso da extrema-direita de proteção dessas pessoas é um discurso mentiroso no fim das contas. Porque o objetivo é atingir Bolsonaro e anistiá-lo de tudo que ele fez, faz e fará. O líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante, vai continuar nessa toada, para usar uma metáfora que talvez case com os bolsonaristas. Esse é muito engraçado. Primeiro, tem essa cara de pau de fingir que não é por Bolsonaro. Cara de pau. E é o cara... Ai, meu Deus. Olha o nível da pessoa, porque ele é cristão e ele é uma espécie de porta-voz, vamos usar assim uma palavra elegante do Silas Malafaia no Congresso. Ele é um líder do PL. O Silas Malafaia fala muito como se líder político fosse, né? Na real é ele que oficialmente banca as manifestações bolsonaristas. É uma manifestação religiosa? Não é uma manifestação religiosa. Não tem nada de religioso ali. O objetivo é político. Se o objetivo da manifestação é anistia para Bolsonaro, anistia para não sei... Cadê Deus aí? Ele pode botar um Deus ali para dar um molho, para dar um tempero, né? Encaixa um Deus ali. Deus a gente sabe que é freestyle. Você encaixa Deus é da extrema-direita, Deus defende a execução sumária, Deus defende o racismo. Deus é uma coisa muito... O Deus da extrema-direita, tá? É um Deus muito específico. E este Sóstenes, que é engraçado, porque pegaram o print é eterno, né? Alguém compartilhou um áudio do Ricardo Boechat, que é um jornalista que faz muita falta, porque ele tinha um microfone potente, ele era muito ouvido e muito independente. Claro, sujeito a todas as consequências da independência dele, né? Poderia ser processado e tudo mais, mas ele falava o que ele queria. E teve... Olha o que ele falou, que absurdo. Ele falou que no ambiente... Olha só, que perigoso, hein? Olha que coisa que ele falou. No ambiente das igrejas neopentecostais, os pastores estavam, segundo Boechat, incentivando a intolerância religiosa. Breaking news. Aí o Silas Malafaia reagiu pé da vida. Porque pé da vida pra ele é a coisa mais normal do mundo, com aquela voz dele em falsete. E aí o Ricardo Boechat, pé da vida, falou, não vou discutir com você, quer saber? Vai chupar uma... E aí, tem que abrir um parênteses aqui pra questionar esse insulto. Vai chupar uma... É uma sugestão. Se for de forma forçada, aí é apologia. Mas vai chupar é uma sugestão que eu diria que pode servir, talvez não como um remédio, um paliativo, talvez uma panaceia para muitos problemas. Não é um insulto. Se a pessoa manda você chupar você fala assim, não, obrigado, hoje não. Não é do meu gosto. Não estou afim. Não me apetece. Simples assim. Você fala, vai. Não, obrigado. Mas o Silas Malafaia tem uma fragilidade masculina muito grande. Ficou muito insultado com isso. Vamos parar com essa ideia de achar que chupar é uma coisa ruim. Tem gente que vive para isso. Você pode não gostar. Tem um retrogosto. Não sei exatamente qual é a sua questão contra, mas tem gente que vive por isso. São Paulo lançou o Mamódromo. É uma cultura belíssima, de pessoas dedicadas, especialistas, empenhadas. Deve ter MBA chupar. Então é uma atividade lícita, para muitas pessoas prazerosa, e prazeroso no sentido duplo, porque tem uma dedicação, uma oferta. Tem, é uma coisa muito gentil. É uma gentileza, um carinho muito, eu diria, divino. Mas tudo bem, não curte, problema nenhum. Não, obrigado, Boechat. Não gostaria, não é a minha. Mas aí virou um processo e tal, e aí volta o Sóstenes. Alguém postou esse vídeo, que é hilário, porque você ouviu isso na rádio. É hilário você ver um apresentador mandando um líder político poderoso, ele corajosamente faz essa sugestão
deste prazer íntimo para essa liderança, que aparentemente é contra, com todo o seu direito, contra a felação masculina, tranquilamente. Alguém reposta esse vídeo, engraçadíssimo, e entra Sóstenes. Sóstenes, ele é muito ocupado. Ele gasta muito tempo com esse negócio de anistia, tem que anistiar os golpistas, ai meu Deus, os golpistas, tem que coitadinhos dos golpistas. Mas sobra um tempinho também para fazer comments nas redes sociais de post. E ele comentou, eu até anotei aqui, por isso respondeu o processo, perdeu e teve que se retratar. Eu nem sei se isso é verdade, mas tudo bem. Fala, Silas Malafaia, eu retiro a bola de vossa boca. Tudo bem, se retratou, mas teve um banho coletivo de tantas almas que foram lavadas depois da fala do Boechat. E eu jamais desejaria isso pro Silas Malafaia, porque ele não merece. Ele não merece. Aí, Sóstenes diz que por isso que ele respondeu, perdeu, teve que se retratar e depois teve um acidente aéreo. O Ricardo Boechat morreu num acidente aéreo de helicóptero. O líder do PL, esse que está muito preocupado com as velhinhas, com Bíblia na mão, ele está preocupado. Pensa. Mira, eu pensei mira porque eu estou vindo da Argentina. Pensa, a velhinha, ele está pensando nessa velhinha. Coitada, ela saiu de casa. Ela andou. Pô, os planos dos ministérios é uma coisa louca. Ela andou, laçou, verão. 8 de janeiro, Céu de Brasília, Traço do Arquiteto e Maçarico do Capeta. Essa é outra parte da música do Djavan que ele não botou, mas estava no rascunho. Sóstenes está preocupado com essa senhora. Essa mesma pessoa que tem uma empatia muito grande pela senhora com a Bíblia na mão. Talvez empatia com aquela do tolete no STF, não sei, mas era uma senhora com Bíblia na mão e tolete na mesa do ministro do STF. Merece uma solidariedade? Pelos critérios da extrema-direita, sim. E ele garante que Deus, meu Deus, puniu o Ricardo Boechat por sugerir uma sugestão de felação oral masculina para o seu aliado político, um pastor evangélico. Deus olhou isso e falou assim, meu Deus, tem que morrer. E Deus já matou por motivos muito menos nobres, né? O Deus do Velho Testamento, então, era uma coisa, morre, a humanidade, acabou. Ele gosta de matar. Mas eu não sei os caminhos de Deus, mas Sóstenes sabe. Sóstenes sabe que Deus ficou muito irritado com a sugestão de um jornalista na periferia do capitalismo, uma nação latino-americana. Ele sugeriu felação oral para um líder de uma facção cristã. Morte. Agora você vai ter que concordar comigo. Essa relação entre sugestão de felação oral masculina, morte, faz tanto sentido quanto essa ideia de pessoas hipopotentes que não sabem o que estão fazendo, de repente, meu Deus, esfaqueiam de Cavalcante, anistia. Então, nesse sentido, nós estamos alinhados com o pensamento do Sóstenes. Ou pelo contrário, nós estamos desalinhados e discordamos frontalmente do pensamento de Sóstenes. Porque Sóstenes sabe o que Deus quer. Um pastor de uma das zilhões de representações suas na Terra não pode ser oferecida a sugestão de felação oral. Essa é a ideia de Sóstenes. E aí, o mais louco de tudo é que quando eu tava, enfim, eu tô acompanhando essa história e tal, e quando veio essa notícia desse texto alternativo à anistia, que em vez de perdoar todo mundo, você reduz a pena das pessoas que tinham nenhum poder institucional, e aquelas que já estão presas já vão sair logo porque tem progressão, enfim, aquela história vai para casa daqui a pouco. Quando eu vi essa história do texto alternativo, eu já pensei a cara e a reação da galera da extrema-direita, que eu personifiquei numa figura só, que é o Sóstenes, que é o líder do PL, pessoa que eu respeito em demasiado. E me veio uma música da Marília Mendonça. Aí tá lá Sóstenes de boas, defendendo anistia, 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 e de repente começa a música. Foi chegando, isso é o texto alternativo, tá? Foi chegando, já entrando, olhando e mudando os meus planos. O que é que tá rolando? E segue a música. Ele chegou na voadora e meu coração, tadinho, num golpe, foi pra lona. Então ele chegou na voadora. Foi essa a ideia que veio na minha cabeça. Tava lá discutindo anistia, 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 e veio esse texto alternativo como uma voadora caindo no principal argumento. Não são os coitadinhos? Pô, tem um texto aqui que resolve a vida dos coitadinhos. Ao ignorarem a princípio esse texto, ou rechaçarem esse texto de forma imediata, ficou claro que esse objetivo não é salvar as pessoas desimportantes.
Eu acho que essa briga tem que ser sempre entendida não como uma briga política natural, como um texto que está sendo discutido no Congresso, que segue um processo, passa por comissões, vai para o plenário, primeiro turno, segundo turno, vai para outra casa, volta, aquelas coisas. Não é isso. Não é isso. A briga não é escondido, que a briga é contra as instituições e principalmente o Supremo Tribunal Federal. Porque esses ataques contra o Supremo Tribunal Federal não precisam nem de motivo. A gente lembra que aquela ideia de só precisa de um cabo e soldado para fechar o STF é um vídeo que vazou durante a eleição. Ele já tinha esse discurso de ataque às instituições. Então, tudo tem que ser visto por esse olhar. E a gente vê agora as petições que também entram nesse contexto. Os advogados têm o direito de peticionar e pedir tudo. Mas eles já contestaram de várias maneiras, tentando de várias maneiras dizer que o STF não é a corte competente, ou que a primeira turma não é a corte competente, tal. E cada vez que eles pedem, cada vez que é negado, realimenta essa ideia de perseguição. Por mais absurdo que seja o pedido. Nas cortes de algumas nações africanas, os juízes usam peruca. Eu solicito que os juízes usem peruca, senão este julgamento tem de ser anulado. Excelência, nós somos um país de tradição africana e em respeito aos nossos ancestrais, os juízes devem usar uma peruca, que na África é usado como uma herança colonial do Império Britânico, mas deve ser usado aqui para que seja respeitada a tradição de matriz africana neste tribunal. Portanto, se Alexandre de Moraes não usar peruca, esse processo deve ser anulado. Aí chega o ministro, acho que não faz nenhum sentido, né? Tchau. E vai vir o bolsonarista, perseguição. Não precisa ter motivo legal, precisa ter esse papel que tenta que algo seja feito e é negado, por mais absurdo que seja esse papel. Isso faz parte desse contexto de que o objetivo não é exatamente conseguir que a petição seja aprovada, seja deferida. O objetivo é que ela seja negada para você denunciar a suposta perseguição do regime. E agora vem essas pessoas que têm que ter um cinismo gigante, e eu de novo falando de cinismo, para continuar falando em público e dizer que a ideia é ruim, sem deixar claro que eles querem mesmo salvar Bolsonaro. Porque se você for pensar, o bolsonarista raiz, ele quer que o Bolsonaro é inocente, tem que inocentar mesmo. Se a gente pensasse com a lógica, se ele se vende como alguém tão poderoso, forte, machão, imbrochável e tal, vai seguir o processo. Mas ele também trabalha com a lógica do martírio e fica lá postando aqueles vídeos. Eu estava falando desse assunto para uma amiga minha, dessa diferença do Lula e do Bolsonaro no hospital. E teve essa coisa do tirar a sonda, tipo... Então tem que mostrar a foto do primeiro cocô do Bolsonaro, gente. Tem que mostrar, igual o bebê, porque tava ali entupido. Então, por questão de transparência, vai ter que ter o Bolsonaro, assim... saiu o primeiro cocô e mostrar como foi a senhora lá de Tubarão que fez o tolete na mesa do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é de mau gosto. Vamos hierarquizar o mau gosto? Mas bem, eu estava falando desse assunto com uma amiga minha e eu lembrava que eu fui cobrir o Lula quando ficou internado, que o Lula não mostrou imagem. A imagem foi uma coisa muito pensada para mostrar justamente o melhor que ele tinha a oferecer. Então, como ele teve que raspar a cabeça, ele veio com um chapéu, não foi qualquer chapéu, não foi o chapéu de um time de futebol, foi um Panamá elegante, tal. O Lula tem a preocupação contrária. E eu fiz, que eu não vou fazer aqui porque eu não sou imitador, mas fez minha amiga rolar de rir, porque eu imitei o Lula no primeiro vídeo que ele fez, logo depois da cirurgia, da trepanação que ele fez na cabeça, que ele saía assim todo pimpão, sabe, assim, ó, todo. Já o Bolsonaro fica nessa, e ao mesmo tempo fala, sou imbrochável. Aparentemente incoerente, mas funciona, porque a gente tem que pensar que o duplo pensar tá na extrema-direita o tempo todo. Ele é fraco, ele é oprimido pelo sistema, mas ele também é o imbrochável, o incomível e o imorrível, ele é as duas coisas. E não precisa fazer sentido. Ele foi intimado na UTI. Ele fez live na UTI, ele convocou a manifestação golpista da UTI, ele deu entrevista para a televisão da UTI, faz vídeo andando. Agora, assinar um papel, não pode. Ele está trabalhando, esse é o trabalho dele. O trabalho dele é sempre conspirar. Está conspirando, está trabalhando. Se está conspirando, pode receber a intimação. Nem sei onde eu estou, mas eu acho que com esse texto da contra-anistia, o texto alternativo da anistia, discutimos um pouco o glúten com o sequestrador,
porque não era nem para discutir. Eu falei, ó, e o STF está discutindo, vamos discutir outra coisa? Tem mais nada para resolver no Brasil, nada, tem nada. É só isso, é só a anistia que tem no Brasil. Olhar para trás e para tentar resolver. Não, tá lá, menina, tem o STF, tem PF, PGR, tá imprensa, todo mundo olhando, muito transparente, tá todo mundo vendo o que está acontecendo, tranquilo. Vamos pensar em outras coisas? Agenda econômica, não é uma preocupação da agenda econômica? Vamos pensar na agenda econômica, vamos? Esse negócio de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Vamos pensar nisso? Isso é legal, hein? Isso é legal, hein? Não. Se ceder um pouco, porque eu acho que tem uma avaliação de que lá na frente pode dar uma M gigantesca, que é o Congresso avançar com a anistia e chegar um momento que vai chegar no Supremo, o Supremo vai falar assim, opa, isso aqui é inconstitucional, não pode. Invadiu a competência do irmãozinho, não pode. Para evitar isso lá na frente, fez esse texto alternativo, que teve que, como consequência imediata, o desmascarar daqueles que diziam defender aquelas pessoas supostamente hipopotentes. Ficou claro. Mas o discurso vai adaptar, né? Porque não pense também com essa lógica de agora, vai ter que mudar o discurso. Muda o discurso, não tem problema. O que importa é fazer sentido no presente. Se o presente contraria o passado e se o presente contrariar a sua opinião do futuro, pouco importa. Bolsonaro está certo, o STF está errado e acabou. Essa é a mentalidade. Eu fico triste, e aí é triste mesmo, que a gente, diante de um grupo que agora que surgiu de União Brasil com... Qual o nome? União Brasil e progressistas. É porque não vem, gente, progressista. Tudo menos progressista aqui. Que a gente esteja discutindo esse grupo como um grupo de centro-direita. Essa é uma derrota. São senhores que sabem conjugar um sujeitinho, combinar com um predicado, posicionar vírgulas, comer com talheres. Aí parecem senhores ilustradíssimos. Mas esses senhores muito versados no vernáculo não assumem um compromisso claro com a democracia. Ou seja, não fazem nenhum reparo ao que foi denunciado e está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, leia-se, golpe de Estado. Essa foi a coluna do Nelson. Um beijo, tchau. Eu vou sempre que der, eu vou colar um vídeo aqui no final de alguma participação minha em algum lugar, seja uma participação minha na CNN ou no Jornal da Cultura, só porque ali tem outro tom, entendeu? Porque esse assunto que eu tô falando aqui, de certa forma, eu já falei na CNN, não sei, mas são vários assuntos que eu falo e cada lugar eu falo de um jeito diferente porque é com um público diferente, eu tô com uma roupinha, eu tô falando uma coisa mais institucional, aqui sou eu, a minha casa, tal. É outro registro. Então eu vou tentar sempre compartilhar no fim algum conteúdo meu mais para outros, não esse aqui que é para mim. Porque tem uma diferença. Eu sou a mesma pessoa, obviamente, eu penso as mesmas coisas, mas eu faço uma adequação de forma. Porque a TV é uma forma, se eu tô na CNN é uma forma, porque o público é completamente diferente da TV Cultura, do que é aqui, até o Instagram eu sou outra pessoa, tá bom? Então se inscreve no canal, tá bom? Me segue nas redes sociais. Beijo, tchau. E até a próxima. Começou hoje no Rio de Janeiro o encontro de ministros de Relações Exteriores do BRICS. Mas o BRICS está numa situação assim de reflexão da maioridade, que ele atingiu 18 anos. E ainda não é uma organização. Tanto que entre os temas, o principal, no fim das contas, seja na frente das câmeras, seja atrás, são as tarifas. Isso é inevitável. Até o embaixador Sherpa, que é o responsável pela organização do evento, falou, são ministros, são chanceleres. Eles vão discutir o quê? Né? Esse é o assunto. Mas o BRICS também tem uma discussão sobre o que são os BRICS. Nesses 18 anos, qual vai ser agora o critério de rotatividade da presidência? Pode ser uma besteira, mas antes só tinha esses países dos BRICS. Agora, será que esses novos, a Arábia Saudita vai entrar, os Emirados Árabes não entram? Que instituição é essa? Então, os BRICS estão se definindo. E muito interessante que os BRICS se apresentam quase como uma entidade, que não é uma entidade, mas um grupo conservador, defendendo respeito às instituições internacionais que foram defendidas por Estados Unidos e Europa depois da Segunda Guerra, defende essas instituições e quer reformá-las, enquanto uns querem destruí-las. Então, China, Rússia, Brasil são elementos conservadores no cenário internacional, o que é muito curioso, né?
E o governo chinês anunciou hoje pela primeira vez que a soja brasileira pode substituir os grãos dos Estados Unidos no abastecimento do país. Eu fico pensando aqui que a China usou uma palavra, porque eu fui ler esse comunicado aí do governo chinês e usou não só que ela pode substituir a soja, substituir facilmente. Facilmente faz toda uma diferença. A China tem uma tranquilidade nisso, porque a China, ao contrário de nós jornalistas, não fica sobressaltado com qualquer notícia que chega. Eles pensam no longuíssimo prazo. Tem aquele projeto da nova Rota da Seda, o Belt and Road Initiative, que está pelo mundo inteiro, é um projeto de infraestrutura e de investimento que está no mundo inteiro, está na América do Sul quase todo, o Brasil não aderiu, fez acordos com a China, né, que promovem sinergias. Está próximo da China com um distanciamento, eu digo, prudente. Itamaraty, a princípio, não briga com ninguém. É uma briga dos outros, mas, por enquanto, pelo que eu vi aqui, tem uma informação que é importante, o maior porto de carga da China teve um aumento de 48% na chegada de soja lá em relação ao ano passado. Então, já está aí um caminho que o Brasil tem que aproveitar sem entrar nos sobressaltos, talvez aprender um pouco dessa paciência. Tem aquela velha, eu não sei se é uma piada, um mito, uma história, que Deng Xiaoping perguntaram para ele, o ex-líder chinês, qual era a opinião dele sobre a Revolução Francesa, e ele disse que era muito cedo para dar uma opinião, porque ainda estava consolidando. Então eles têm esse timing, que nesse momento é boa essa frieza, essa calma, né? Sabedoria chinesa.